maioria das pessoas, quando se trata de aprender inglês, tem as suas prioridades completamente invertidas. E por isso ela costuma ter pouquíssimo ou nenhum resultado com o aprendizado do idioma. Don't believe me? Well, let's think about it for a second. O nosso senso comum diz pra gente que quando a gente quer aprender uma língua nova, a gente precisa começar a fazer aulas em algum lugar. E aí, o que costuma acontecer é que a pessoa deposita toda a sua esperança e toda a sua chance de resultados naquelas aulas. E fora das salas de aula, a pessoa faz pouquíssimo ou nada em relação ao próprio aprendizado. Quando na verdade deveria ser o contrário. Eu estou dizendo então que aulas de inglês não são importantes? No. I am an English teacher, so of course I think classes are a good idea in many cases. Mas o que eu costumo dizer aqui no meu canal é que aulas tem que ser o seu 20%. 20% do seu esforço e da sua esperança precisa vir das suas aulas. Os outros 80% responsáveis pelo seu aprendizado de inglês precisam partir de você, porque eles dizem respeito aos seus hábitos e às suas ações fora da sala de aula, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Aqui eu vou falar sobre 3 hábitos concretos que eu adotei na minha vida desde muito cedo, desde quando eu era criança ou adolescente, que com o tempo trouxeram a maior parte dos meus resultados em inglês, que não decorreram de sala de aula. E a minha esperança é que, vendo esse vídeo, você consiga lutar pelo menos algum desses hábitos na sua vida. Porque, pode acreditar, se você não fizer nada pelo seu inglês fora da sala de aula, ele nunca vai melhorar. But, without further ado, let's get started. Habit number 1. Write in English. As much as I can. Quando se trata de writing, parece que a gente tem pouca possibilidade de praticar essa skill, não é verdade? É difícil produzir textos e frases fora da sala de aula, sem o auxílio de um professor. E ainda muitas vezes a gente simplesmente não tem um motivo prático e concreto para ficar escrevendo coisas em inglês. Isso meio que faz a gente perder a motivação. Mas será que é verdade que nós não temos motivos para escrever no nosso dia a dia? Eu aposto que existem situações no seu cotidiano nas quais você precisa usar a escrita, ou que pelo menos seria muito benéfico se você usasse. For example, post-its, lembretes de maneira geral, listas de tarefas, listas de supermercado e compras, e pesquisas no Google ou no YouTube. Todas essas são coisas que você muito possivelmente escreve no seu cotidiano, e são todas excelentes maneiras de você praticar a sua escrita in English de uma maneira funcional, que possui um objetivo específico. Writing is a productive skill. Isso significa que, para escrever, nós mesmos precisamos produzir a linguagem. E isso costuma exigir mais esforço do que simplesmente decodificar a linguagem, que é o que a gente faz no reading e no listening, que são receptive skills. E, portanto, esses momentos nos quais a gente pode aplicar a escrita em inglês, que é uma coisa que exige a gente pensar e se lembrar de palavras em inglês, e se lembrar de como construir frases e botar a cabeça para pensar nesse tipo de coisa, são valiosíssimos. E além disso, eu destaquei esse último item aqui, porque esse quesito em específico de você pesquisar coisas no Google ou no YouTube em inglês é uma dica monstruosa para você levar o seu inglês a novos patamares. Por algum motivo, mesmo pessoas que têm um bom nível de inglês e são perfeitamente capazes de entender o inglês escrito ou falado, ainda não associaram que elas podem e devem utilizar o YouTube e o Google em inglês e fazer as suas pesquisas em inglês, not in Portuguese. Why? Well, if you search for things in Portuguese, you're gonna get results in Portuguese, of course. E isso não tem nenhum problema, é claro. Só que você vai estar perdendo uma oportunidade de ouro de você encontrar conteúdos, canais, páginas, sites, produtores de conteúdos de internet e afins que produzem material muito bom e do seu interesse em inglês, só porque você está perdendo a oportunidade de fazer as suas pesquisas quando você tem curiosidade ou quando você quer saber alguma coisa em English. Eu sempre falo aqui no meu canal que a construção de um repertório de conteúdo em inglês que você consome regularmente é fundamental para o seu desenvolvimento e o seu aprendizado. E essa aqui é uma das formas mais fáceis de você, com o tempo, construir esse repertório. So, start searching in English, not only in Portuguese. Number 2, interacting with a lot of people in games and forums. Se a exposição é o ingrediente número 1 para você adquirir conhecimento linguístico, com certeza o ingrediente número 2 é a interação, interaction. Interagir com pessoas de verdade força a gente a produzir a nossa própria linguagem, seja por escrita ou fala. E a gente já viu que essa é uma ótima fonte de prática. E além disso, a gente precisa acessar uma série de capacidades essenciais para o desenvolvimento da comunicação eficaz, como as capacidades de ouvir com atenção, parafrasear o que alguém está falando, esclarecer palavras e frases que você não entendeu ou entendeu mais ou menos, concordar e discordar, expressar opiniões e afins. Quando se trata de interagir com pessoas que falam inglês, a maioria das pessoas só pensam em coisas que muitas vezes são difíceis e inacessíveis para a maioria das pessoas, como fazer um intercâmbio linguístico de um mês nos Estados Unidos ou na Inglaterra. But there are much easier ways to do that.
Eu mencionei jogos online e fóruns porque foram recursos que eu usei para praticar meu inglês durante muitos anos, porque eram coisas que me interessavam pessoalmente. E eu conheço muita gente que ficou muito boa em inglês, só usando jogos online e interagindo com pessoas diariamente. Mas é claro que nem todo mundo gosta de jogos. Fóruns online, aquele tipo de plataforma de discussão onde uma pessoa iniciava um tópico e aí as outras pessoas postavam as suas respostas embaixo daquele tópico, uma por uma, é um tipo de plataforma de comunicação que meio que caiu em desuso nos últimos anos. Mas é claro que as redes sociais, de maneira geral, são uma ótima fonte de interação com pessoas que falam inglês. Páginas do Instagram, grupos do Facebook ou até mesmo sites como o Reddit são lugares nos quais é possível interagir com pessoas que falam inglês e que possuem muitas culturas e opiniões e visões, por vezes bastante diferentes daquelas que nós temos aqui no Brasil. Quem só fala português ou só usa o português mesmo sabendo outra língua, não se dá conta de como fica pequeno o seu mundinho e a sua mente quando você fica limitado e preso somente a conteúdos e visões e opiniões de pessoas que falam português e, portanto, produzem conteúdo em português. The world gets much bigger when you start using English on the internet. E sabe qual que é uma excelente forma de você encontrar esse tipo de grupo, esse tipo de plataforma, o que seja, onde você pode encontrar pessoas que discutem e conversam em inglês sobre assuntos pelos quais você se interessa? Uma ótima forma de você fazer isso, é claro, é começando a fazer as suas pesquisas no YouTube e no Google in English. Tá vendo como tudo se encaixa? Number 3, reading. Alright. I know. Leitura, Gabriel. Sério? Todo mundo sabe que ler ajuda a aprender inglês, é claro? Bom, mas então, o problema é que todo mundo sabe disso, mas quantas pessoas de fato fazem isso no seu dia a dia? O brasileiro, de maneira geral, já não tem o hábito de leitura nem no nosso próprio idioma, português. Quem dirá em inglês? It's a serious problem in our country. Ah, mas eu não gosto de ler, eu acho chato. Bom, quanto a isso, eu vou dizer duas coisas. A primeira coisa é que, se você não for mais uma criança ou um adolescente, você já deveria entender que muitas vezes na vida a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta muito, em prol de algum resultado que a gente realmente deseja. E se você realmente deseja aprender inglês de verdade, não é só uma coisa que você fala da boca para fora, você precisa entender que a leitura é uma das melhores, ou se não, a melhor forma de você se expor ao idioma. Through reading, you train your brain, you get in contact with new grammar structures and patterns, and you vastly improve your vocabulary. Além de, é claro, a leitura te enriquecer de maneiras que poucas outras mídias conseguem fazer. Realmente não tem muito como competir com a leitura. E a segunda coisa é que muitas vezes eu simplesmente duvido desse tipo de afirmação, de quem fala que não gosta muito de ler. Pode muito bem ser que o que acontece é que você ainda não conseguiu desenvolver o hábito de leitura, porque é algo mais difícil do que simplesmente você ficar assistindo TV ou ficar rolando o feed no Instagram, e as pessoas geralmente não gostam de fazer coisas difíceis. Ou também pode ser porque você simplesmente ainda não conseguiu encontrar o tipo de material que você gosta de ler. Você muitas vezes no passado teve a infelicidade de ter muito contato com leituras chatas ou que você não gostou, e portanto você decidiu que você não gosta de leitura no geral. Mas eu garanto que se você se dedicar, você consegue encontrar livros, sites, artigos e afins que são do seu interesse e vão te permitir praticar o seu inglês. Tem poucas outras maneiras de você se tornar realmente bom em inglês e realmente ter um inglês avançado do que a leitura. Eu costumo falar muito, aulas não tornam ninguém avançado em inglês, não tornam ninguém fluente no idioma. O que torna uma pessoa fluente no idioma é o que ela faz fora da sala de aula. A sua exposição é a sua interação e é a sua prática do idioma. Então se tem uma coisa desse vídeo aqui que você vai incutir na sua mente, que seja essa. What happens outside of the class is just as important, if not more important, than what you do inside of it. Mas se você está assistindo até aqui, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto regularmente. E se você quiser mais dicas práticas de como você pode aumentar a sua exposição ao inglês e criar os hábitos que são necessários para você de fato aprender o idioma sem somente depender da sala de aula, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. Mas por hoje é só isso. Bye bye.